Ordinária desta terça-feira, aqui ao meu lado já está o vereador Eloy Frisso. Vereador, o senhor fez uma prestação de contas da viagem que o senhor e o presidente Lucas fizeram na semana passada, indo para Goiás, né, estado de Goiás, e fizeram toda uma visita ali na prefeitura da cidade de Goiânia, capital, e falaram sobre o modelo, né, que se tem lá do transporte público, um modelo que está em rede. Vamos falar um pouquinho sobre isso, se o senhor pudesse destacar alguns pontos, porque o senhor fez uma fala longa, né? Mas é um modelo inovador e que poderia, de repente, a gente se inspirar e trazer para Caxias do Sul também. Pois não. Bom dia a todos. Dizer que, para minha grata surpresa, não tinha esse conhecimento, né? Ficamos admirados com o que já se avançou do ponto de vista de modernização do transporte coletivo em Goiânia, principalmente após a pandemia, né? Criaram lá todo um consórcio intermunicipal, a passagem lá está a R$ 4,30. Veja que nós temos vários tipos de passagens lá, passagem família, passagem do trabalhador, passagem bilhete único, né? E mais acima de tudo foi a implantação do BRT, o ônibus elétrico, né, que passa nos eixos principais lá, que chama o Business Rapid Transport, né, BRT, que é um ônibus não poluente, que é um ônibus que dialoga com o transporte verde, né, e que pode ser implementado em Caxias. Aqui eu tenho defendido, né, que nós temos aqui a Júlia de Castilhos se constitui num grande eixo, a própria Visconde de Pelotas se construi no outro eixo, no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste. Então, nós temos que avançar no transporte coletivo em Caxias. E o fundamental lá foi a forma como isso está acontecendo, através de subsídio do governo do Estado, da Prefeitura de Goiânia e das prefeituras que compõem o consórcio intermunicipal. Então, hoje a passagem técnica estaria, se não houvesse obras, em R$ 7,82. E, na realidade, hoje o município investe mais R$ 5 para a construção das estações de transbordo, remodelação de todas as paradas, né? Você entra numa parada de ônibus fechada, protegida no tempo, e com um Pix, com cartão de crédito, você já paga a passagem. E você pode utilizar essa passagem 2h30 por toda a grande Goiânia, né? Até numa cidade que fica a 50 quilômetros, chamada Bela Vista, por R$ 4,30. Então, é um modelo completamente revolucionário, inovador, que a gente tem que aprender e adaptar à nossa realidade, obviamente, né? E foi esse relato aqui que nós fizemos dessa experiência que tanto eu quanto o presidente Lucas vivenciamos lá na cidade de Goiânia. Inclusive, é isso que o senhor está falando, toda a região expandida na metrópole ali, né? A gente poderia ter, por exemplo, essa circulação aqui em Caxias. A gente tem das pessoas, inclusive, que trabalham aqui, que são de Farroupilha, essa ligação com o Bento Gonçalves também. Sem dúvida, vejo que já fazem mais de 5 anos que foi criada a região metropolitana da Serra e até agora não é implementada, né? E hoje nós já estamos conurbados com Farroupilha, conurbados com Flores da Cunha. Poderia se trabalhar questões regionais de forma mais coerente, né? Por que a questão a pessoa que muitas pessoas vêm de Farroupilha diariamente trabalhar em Caxias e muitas pessoas vão de Caxias trabalhar em Farroupilha? Estou dando um exemplo, vale para Flores da Cunha, vale para Bento Gonçalves, para Garibaldi, para Barbosa, né? Então a região hoje já está praticamente toda ela conurbada. Então temos que trabalhar um conceito regional do ponto de vista do transporte coletivo e para isso tem que ter vontade política. É o que nós estamos tentando enfiar na cabeça dos nossos prefeitos, né? Que eles têm que dialogar, têm que passar a conversar. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.